pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma resolução de exercícios, né? E hoje vamos resolver o exercício 2 usando o Cisco Packet Tracer. Na nossa última aula, eu fiz a demonstração do exercício 1 com 3 cenários. Então você pode acessar o Canvas e assistir na nossa última aula a resolução do exercício 1. E hoje nós vamos fazer a resolução do exercício 2. O exercício 2, por hora, ele vai ser um exercício um pouco diferente do anterior. Por quê? Além de termos um cenário ao qual nós vamos ter nós centrais que fazem a distribuição do serviço na rede, nós vamos ter nós redundantes também. E vamos ver qual que é a aplicação disso, para que serve isso. Além do que, nós temos aqui um servidor de arquivos, servidor de web, e também ele vai ser um servidor de internet. Por que um servidor de internet? Porque ele como se fosse uma operadora de telefonia, a qual tem os dados, seja numa nuvem, e por aí vai. Esse servidor também ele vai fornecer de forma automática o IP para todas as estações de uma rede. Então aqui na letra A ele pede para criar um servidor para serviços web. A letra B pede que nós utilizemos os 3 tipos de protocolos para 3 tipos de serviços distintos, que é o DHCP, o DNS e o HTTP. O DHCP é a entrega automática de IPs em uma rede de computadores. O DNS é o serviço de resolução de endereços e também de cálculo de rotas. E é ele que faz a entrega do serviço de internet em uma rede. E o HTTP é o serviço que faz com que o nosso browser, o nosso navegador possa carregar os sites de forma que ele fique visível para nós. Então, 3 tipos de protocolos que vão trabalhar em cima de um ambiente de redes. Então, ao longo de nossas aulas, vamos ver inúmeros protocolos e ver aplicações desses protocolos. Ele pede para cadastrar 3 tipos de sites distintos. Você pode colocar qualquer da sua preferência. Eu coloquei o OLX, o UOL e o site da Facens. Aqui na letra D, ele pede que nós, de alguma forma, printemos a tela, ou seja, de acordo com que o exercício for andando e for executando um cenário, você printe a tela. No meu caso, eu não vou printar a tela, mas quando você fizer uma atividade prática, a qual você precisa postar essa atividade prática, eu preciso ver como você fez a resolução passo a passo. Então aqui está o print. Quem quiser printar depois, não vou abrir para postar, mas é uma dica nas próximas tarefas nossas. Quando tiver uma resolução de exercício e você precisar me mostrar como você resolveu, você vai ter que printar passo a passo como foi a sua resolução de exercício. Vamos definir também a função do DHCP, que eu falei um pouquinho agora, depois eu falo mais no decorrer da resolução do exercício, também a função do DNS. Interessante que ele fala que para abrirmos um browser ou abrir um navegador do cenário e também fazer com que a gente acesse esse site que foi cadastrado em cima desse cenário, ok? Então vamos à resolução do exercício. Eu vou arredar a tela para o lado e vou montar justamente esse cenário aqui no Cisco Packet Tracer. Você pode abrir o seu simulador e começar a resolução do seu exercício. Em End Devices, que está aqui no final, aqui, ó, você vai escolher este ícone e vai escolher o servidor, que é o primeiro item do nosso cenário. Então o servidor é basicamente ele que vai conter todo o serviço da rede, seja navegação, seja internet, seja fornecer IP automático para a rede. Então o servidor é ele que vai administrar a rede, ou ele que vai administrar todo o nosso ambiente de rede. Também o nosso exercício pede que nós coloquemos 2 switches. E aí nós não vamos colocar o switch que é o 2950. Nós vamos colocar o switch 2960, que é o terceiro switch. Ele pede 2 switches, então vamos colocar 2 switches aqui. Ele pede também um hub, e aí vamos ver por que ele está pedindo um hub, e vamos ver a diferença, um ambiente que comporta com hub e um ambiente que comporta com switch, dentro do mesmo cenário, usando um servidor. E ele pede também, nessa primeira parte aqui, uma máquina ligada ao switch e 3 máquinas ligadas ao hub, ou seja, 3 computadores. Então vamos colocar aqui uma máquina ligada ao switch e 3 máquinas ligadas ao hub. Do outro lado ele pede mais 3 máquinas ligadas também ao switch, ó. Então vamos colocar aqui 3 máquinas ligadas no switch. E assim a gente começa as nossas ligações. Lembrando que quando eu pego a ligação automática,
ele já faz a escolha da porta do servidor e a escolha da porta do switch, automático. Ó. Quando você liga equipamentos iguais, ele vai fazer um cabo invertido. O que é um cabo invertido? Que a gente chama de crossover. É o mesmo que você vai para São Paulo, numa via, já expliquei isso anteriormente, e você tenta voltar pela mesma via. Isso vai dar uma colisão. Então você vai por uma via e volta por outra. O cabo crossover, quando você liga equipamentos iguais, você vai ligar um lado no padrão 56.8A e outro lado no padrão 56.8B, que é bem isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o nosso slide e mostrar para vocês como que seria esse padrão aqui, ó, que é o padrão invertido, ó. Este aqui é o padrão invertido, ó. Uma ponta vai ter o padrão A e outra ponta vai ter o padrão B. Por quê? Se vir por uma via e voltar pela mesma via, tem colisão. Então, quando você liga equipamentos iguais, você faz isso, ó. Ele vai para uma via e acaba retornando para por outra via. Só que o simulador entende dessa forma. Os equipamentos hoje já suportam as pontas iguais, os mesmos lados com padrão 56.8A ou os mesmos lados crimpados com padrão 56.8B. Mas o simulador, como é um simulador ainda antigo, ele ainda não interpreta dessa forma. Então ele faz a inversão das pontas, que a gente chama isso de crossover, que é essa ligação aqui, ó. Crossover, ó. Geralmente a gente utiliza o padrão ponta a ponto, que é isso aqui, ó. A ligação automática, ela já vai fazer tudo isso pra gente automático, ó. Equipamentos de mesma funcionalidade, ele faz pontas invertidas. Equipamentos de funcionalidade diferente, ele faz pontas iguais. No cenário de rede, na sua casa, na sua empresa, ele vai utilizar o cabeamento que a gente chama de ponta a ponto, ou pontas iguais, né? Padrões iguais nas duas pontas, seja o A ou seja o padrão B. Dessa forma, nós montamos um cenário bem parecido com o cenário do nosso exercício. Ó. Olha que legal. E ele pede para a gente usar IPs de classe C. Como que você identifica que é um IP de classe C? Outrora, porque começa com 192. Então, começou com 192, está compreendido na classe C. E aí, interessante que ele pede que a gente configure o serviço DHCP, DNS e HTTP. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o nosso servidor. Então, vamos minimizar o exercício e partir para a configuração do servidor. Se você buscar aqui um PDO, que é um pacote de testes, ele vai verificar uma estação com outra estação e vai dar erro. Por quê? As máquinas ainda elas não possuem um endereço de IP. Ó. Se você aumentar e der o zoom, fala, ó, não tem gateway padrão, não tem um IP ainda para ser usado e também não tem um DNS para ser usado, ou seja, não tem um endereço local, não tem endereço do servidor e não tem um serviço de internet para ser usado neste cenário. Então vamos partir para o servidor. Abrindo o servidor, você vai definir um IP de classe C para o servidor, que é 192.168.0.1. É o único nó da rede que nós vamos colocar um endereço manualmente. Os demais endereços vão obter de forma automática. Então aqui no servidor, para quem perdeu a explicação, abra o servidor, vai em desktop, em IP ou IP configuration, você vai definir um IP de classe C, 192, deixa eu ligar aqui, ó, 192.168.0.1. Feito dessa forma, você pode fechar aqui. E ainda o nosso servidor não está pronto. Por quê? Se nós formos em uma estação aqui em desktop, eu abrir IP, por exemplo, se eu trocar de estático, que eu tenho que configurar manual para DHCP, ele ainda não vai obter o IP automaticamente. Ó. Então ele ainda não obtém IP. Então quer dizer que o meu servidor ainda não está pronto. Então eu volto lá no servidor. E agora dentro de configuration ou configurações, eu vou mostrar o script ou o disparo que o meu servidor vai fazer de uma GPO, de uma política de rede. Ele vai partir do momento agora, ele vai mandar para as estações que ele é o servidor e que ele vai fornecer automaticamente
quando uma máquina solicitar esse serviço de IP automaticamente. Então, o primeiro passo que a gente faz é, assim que abrir o servidor, você vem em Configuration e vem em DHCP. Quem é o servidor? O servidor é o IP de número 192.168.0.1. Então, nós vamos mostrar para a máquina, ou para as máquinas da rede, que o servidor é esse daqui, ó, 192.168.0.1. Além disso, nós vamos habilitar o serviço para que ele fique ligado, senão não vai funcionar. Se você colocar o gateway padrão, ou o default gateway aqui como o IP do servidor, ele não vai funcionar se você não colocar ele ligado. Além disso, nós vamos mostrar para as máquinas na rede que o servidor também é o que vai fornecer o serviço de internet. 192.168.0.1. Além disso, ele pergunta para a gente, por exemplo, quantas máquinas eu quero fornecer IP automático nessa rede. Lembrando que a classe C ela tem 254 possíveis IPs de uma rede. Então não precisa colocar aqui 512 posições que eu posso fornecer IP na rede. Exemplo, se eu tenho 30 máquinas na rede, eu posso definir que o meu servidor vai fornecer 30 posições na rede. Como nós temos muito poucas máquinas na rede, vamos supor que a gente coloca aqui que automaticamente ele só vai entregar 30 IPs. Ah, agora eu entendi! Eu posso também definir a partir de qual endereço ele vai começar a colocar os IPs de forma automática na rede. Então, se eu quiser reservar uma faixa de IPs para usar para roteadores, switches, servidores, eu posso, a partir da faixa que eu escolher, dali para frente as máquinas vão receber IPs. Para trás não vai receber IP. Eu posso deixar essa faixa para trás para usar para alguns equipamentos específicos da minha rede. Então, por exemplo, eu quero começar a partir do IP de número 20. Então, a partir do IP 20, a primeira máquina que obter IP na rede vai receber o IP 20. E do IP 20 para trás, o 19, ninguém vai receber. Então, eu posso deixar essa faixa reservada para me usar para roteadores na rede, algum equipamento específico como servidor que precisa ter um IP exclusivo para esse nó, para esse host. É claro. E a máscara vai ser a máscara usada por uma rede de classe C, que é a máscara 255, 255, 255 e 0. E venho em Save. Automaticamente em Save, ele já vai estar habilitado para gerar um IP automático para as minhas estações da rede. Então, se eu vier aqui no PC0 e clicar em IP Configuration e clicar em DHCP, ele já vai obter o IP automático na rede. Ó. Ele já obteve o IP que começou com 20, que foi a primeira posição que nós permitimos que começasse a receber de forma automática. Ele mostra o IP que é responsável de quem gerencia a rede e mostra o IP de quem é o responsável por entregar o serviço de conexão com a web. Então o servidor é o cara que vai ser o gestor da rede e que vai entregar os serviços responsáveis da internet. Se nós fizermos isso em todas as estações, no nosso simulador, isso vai ser feito de forma manual, né, gente? Então a gente vai ter que vir em cada máquina, habilitar o DHCP, para que o DHCP possa solicitar o endereço de IP. Mas como que a máquina ela obtém IP? Como é que ela comunica? Como é que ela pede o IP na rede se ela não tem endereço de IP? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, toda máquina que você clicar em DHCP, ela já obtém o IP de forma automática. Toda máquina que você clicar em DHCP, ela já obtém o IP de forma automática. Na sua casa, quando você pega o seu celular e conecta na internet, ele faz DHCP. Ele solicita o IP e o servidor, no caso é o seu roteador, vai fornecer o IP automaticamente para o seu celular, para o seu notebook ou qualquer dispositivo que você conecta à sua rede Wi-Fi. Então toda máquina que você clicar, tira de estático, que é manual, e volta para DHCP, todo host na rede que você clicar, que tiver estático e você marcar DHCP, ele faz uma obtenção de um IP automaticamente. Ó. Então isso é válido para todas as estações na sua rede. Ó. Ele vai obtendo um IP de forma automática. Qual é a vantagem disso? A vantagem de uma rede muito grande, por exemplo, um data center, um call center, onde as máquinas, um volume de máquinas é muito alto para conectar, você não tem que ir em estação por estação definir o IP para essas máquinas. Então, suponhamos que você esteja num call center com 3.000 estações.
Imagina você em todas elas colocar o IP manualmente. Você pode ter um servidor que gerencia todas as máquinas da rede e fornece de forma automática. Assim como na Facens, nós temos 500 computadores nos laboratórios. Imagina ter que ir em cada máquina definir manualmente o IP. Então a gente faz de forma com que o servidor entregue esses IPs de forma segura para todas as estações da rede. O interessante é que, se nós observarmos como funciona o serviço DHCP, parece que é simples, mas não é. Então vamos fazer de forma bem pausada como seria uma máquina solicitando o serviço de IP para um servidor. Então o que a gente precisa fazer? Primeiro passo é você escolher uma máquina qualquer. Eu vou escolher a máquina 5 e vou tirar o IP dela, vou colocar como estático e vou fechar. Fala que falhou o serviço do DHCP. Por quê? Não está solicitando DHCP mais. E agora eu vou trocar para o modo que eu chamo de simulação. O modo de simulação, ou modo simulation, eu vou monitorar justamente que serviço? Eu vou monitorar o serviço DHCP. Ou seja, como que uma máquina ela vai solicitar o IP ao servidor? Então eu virei aqui em Edit Filters e marcarei apenas o serviço que eu chamo de DHCP, ó, que é esse serviço aqui, ó. Olha lá, o serviço DHCP, ó. Então esse serviço aqui é o serviço que eu vou marcar na minha rede, que é o serviço DHCP. Feito isso, marquei o serviço DHCP, que está aqui. Agora eu vou simplesmente, na máquina 5, eu vou marcar DHCP. Aparentemente não apareceu nada. Fecha a janela, olha o pacotinho que aparece aqui, ó. Que serviço agora essa máquina está prestes a solicitar? O serviço DHCP. Então, como que seria isso de forma pausada ou de forma sequencial, essa estação solicitando um endereço de IP na rede? Como que essa máquina faz uma solicitação de IP na rede? Ela não sabe quem é o servidor, ela não tem endereço de IP, mas ela precisa do endereço de IP para comunicar. Nenhuma máquina na rede comunica se ela não tiver endereço de IP. Então, quando você pega esse PDU e abre o PDU, ela vai solicitar um endereço de IP para o servidor com base no protocolo MAC address ou o MAC da placa de rede. Então essa máquina ela não sabe o que é um servidor, então ela faz uma solicitação em forma de broadcast. O que seria isso? Ela não sabe quem é o servidor na rede, então ela manda para todo mundo. Ela pergunta assim, gente, eu não tenho IP, quem é o servidor? E isso vai para todas as máquinas da rede. Todas sem exceção. O servidor, ele vai receber o pacote, ó. Só que quando ele recebe o pacote, ele também não sabe que máquina é, porque não tem IP. O que o servidor faz? Ele fala assim, olha, eu sei que tem alguém precisando de IP na rede e me apresento como um servidor. Por que ele fala isso? Senão a máquina vai ficar mandando broadcast o tempo todo. Quem é o servidor? Quem é o servidor? Quem é o servidor? E a rede vai ficar condicionada com isso. Então o servidor, ele não sabe quem é a máquina de origem e se apresenta como servidor. E manda para todo mundo também. A partir daí, as máquinas que não fizerem parte do processo que foi feita a solicitação, elas vão descartar esse tipo de serviço. E outrora, agora essa máquina, ela sabe, ah, legal, eu sei que tem um servidor na rede, então eu vou informar para o servidor que eu sou essa pessoa que está precisando de IP. Aí ela faz o quê? Broadcast também, porque ela sabe que tem um servidor, mas ela não sabe quem é esse servidor. Então acontece broadcast na rede como um todo. Interessante que agora o servidor ele vai também comunicar com essa estação. Ele faz broadcast também, porque como ele ainda não sabe quem é a estação, ele vai entregar o IP para alguém. Quem for a máquina que requisitou, é ela que vai obter o IP. Então o servidor, ele sabe que alguém pediu, ele sabe que tem alguém pedindo, mas não sabe quem é a estação. O que ele faz? Manda um DHCP de um IP para alguém que pediu. E agora é interessante que a máquina de origem, ela vai receber o serviço de IP. Ó.
As máquinas que não estavam pedindo IP, basicamente, elas param de receber o pacote, porque essa máquina acabou de receber um IP. Ó. Aí você abre aqui, ele recebeu o IP. Ó. Então vamos abrir a máquina para ver como ficou o endereço de IP dela. Ó. Olha lá, 192.168.0.26. Então, em uma rede de computadores, o problema é quando você usa um servidor para gerar o DHCP, ele vai mandar para todo mundo na rede. Então, toda máquina nova que conectar à rede e pedir um IP, é feito broadcast. Então, se muitas máquinas conectam à rede ao mesmo tempo e pedem IP, isso vai congestionar a rede, que muito acontece na Facens, né? Muitas máquinas ligando no laboratório ao mesmo tempo, elas solicitam IP. Só que isso é feito muito rápido. Só que quando é um cenário onde você tem muitos computadores, isso vai, no início, congestionar um pouquinho a rede. Então vamos deletar esse cenário aqui. Então a gente entendeu basicamente o que seria um serviço de DHCP. É quando uma estação ela não tem endereço de IP e ela tem a necessidade, para que ela possa comunicar uma rede, de ter um endereço. Então ela faz o quê? Uma solicitação de DHCP. E essa solicitação de DHCP, ela acontece se você tiver com um cenário com hub ou com switch. Então toda vez que você tiver um serviço de DHCP, vai ser feito broadcast. Independente de ser hub, tá aqui o hub, independente de ser hub, independente de ser switch. Então qual é o cenário a qual tanto o hub como o switch fazem broadcast? Quando for utilizar o serviço de DHCP. Lembra que eu falei lá atrás que existe um cenário a qual, se eu não configurar, o switch faz DHCP? Sim, esse é o cenário. Quando a máquina não tem IP, ela pede IP na rede. Então, independente se você na mesma rede tenha hub ou switch, vai ser feito o serviço DHCP. E quando faz o serviço DHCP, é feito um serviço de broadcast. Agora o nosso exercício pede também que a gente configure o serviço DNS. O que seria o serviço DNS? É basicamente que o meu servidor agora ele vai fornecer para as máquinas um serviço de internet, um serviço de navegação, ou seja, um protocolo de resolução de endereços e também um protocolo de rotas. Então eu venho aqui em DNS e vou habilitar o serviço DNS. Ele pede aqui o name, ou ele pede qual é a nomenclatura do site que eu quero cadastrar. Vou copiar aqui o LX. E ele pede qual que é o endereço do servidor. Aqui eu estou configurando para mostrar para as máquinas. O IP do servidor eu já configurei. Então vou colocar aqui 192.168.0.1 e vou adicionar. Qual que é o próximo site que ele pede? Ele pede para cadastrar o UOL. Mesma coisa, ó. O nome e o IP que me representa o servidor. Se você errar, opa, errei aqui, ó, coloquei 1892. Agora vai. Vou pegar o próximo site, ó. Então o próximo site aqui, também vamos cadastrar da mesma forma. 192.168.0.1. Adicionei. Perfeito. Agora como que eu vou testar o serviço DNS? Eu preciso automaticamente testar também o HTTP. Então eu vou abrir uma estação qualquer aqui. Venho aqui em Web Browser e vou digitar aqui o serviço que eu quero. Ó. Olha lá, www.facens.br e dou o Go. Ele está no modo simulação, então eu teria que fazer isso pausadamente. Então se eu trocar para o modo Real Time e voltar nessa estação aqui, ó, olha lá, ele já vai abrir. Ó. Vamos trocar para o site vamos pegar uma outra máquina aqui e vamos trocar para o site agora da UOL, www.uol.com.br. Ele abre também, ó. Então assim é que funciona uma requisição através de uma rede. Como que seria essa máquina aqui, por exemplo, solicitando o serviço de HTTP ou serviço de internet para o servidor? Então vamos vir aqui no modo simulação, Edit Filters, e vamos monitorar como que funcionaria o serviço HTTP. Ó.
Então, como que funcionaria esse serviço HTTP? Funcionaria da seguinte forma. Eu venho aqui em web browser, ó, e vou colocar aqui, ó, www.facens.br, e vou dar um go. Vou minimizar e agora eu vou clicar aqui em capturar para poder executar esse tipo de serviço. Ó. Tá lá. Qual o serviço que está pedindo? O serviço HTTP. Então vamos ver como que ele solicita um site para o servidor. A máquina mandou, e quem calcula essa rota? É o DNS. O HTTP é um protocolo de apresentação. Então o DNS ele vai calcular qual que é a rota mais próxima. Aqui a gente só tem uma rota, ó. Mas se tivesse outra rota, ele calcularia entre as rotas qual delas está menos congestionada e vai nos dar uma entrega desse serviço. Então o DNS ele vai pegar aquele site que eu digito, converter aquilo para um endereço de IP, buscar e me apresentar como através do protocolo HTTP. E nesse caso não é feito broadcast, porque eu estou usando aqui uma rota que eu tenha switch. O servidor entende que é uma requisição HTTP e agora vai devolver com o site de volta para a máquina que solicitou. Note que o pacote é fragmentado, ele vai chegando e sendo montado de acordo com as camadas do modelo TCP. Pronto, assim que o site ele é requisitado. E se você voltar aqui, ó, olha lá, o site foi aberto. Então, o protocolo DNS, ele é um protocolo de resolução. E aí a gente vem aqui na questão G, o protocolo DHCP é um protocolo de entrega de IPs de forma automática. O DNS é um protocolo de resolução de endereços. Quando você digita lá www.facens.br, o site da Facens tem um IP. O que o DNS faz? Ele acha o IP, converte aquela nomenclatura para IP e busca aquele IP para apresentar para você aquele IP em forma de site. Mas quem apresenta para você é justamente o protocolo HTTP, que é um protocolo que trabalha na camada de apresentação. Então, o DNS é um protocolo de resolução de endereços, é um protocolo que calcula a rota menos congestionada ou a rota mais rápida, e ele também vai ser um protocolo de resolução de endereços. Então, esse protocolo aqui, quando você não tem internet, ele dá erro de DNS. Poxa, tá sem internet. E o protocolo, que é o HTTP, é um protocolo de apresentação, um protocolo que vai exibir a nossa página dentro do nosso navegador. A questão F pede também para a gente verificar que tipo de arquitetura nós estamos utilizando nessa rede, né? Aqui nós estamos utilizando uma arquitetura que a gente chama ela de cliente-servidor. Eu tenho um servidor e vários nós na rede solicitando os tipos de serviços, seja serviço de DHCP, seja serviço de HTTP. Então, é uma rede que eu tenho um servidor que administra as demais estações na rede. Então, aqui é uma arquitetura que a gente chama ela de cliente-servidor. Aonde está esse servidor? Em uma nuvem, em um servidor remoto, ou é o servidor da sua operadora. Aqui é só para a gente entender como que funcionaria esse cenário em uma rede cliente-servidor. Então, outra coisa que o exercício pede para a gente, ele pede, execute o comando ping do PC2 para o servidor e salve a tela de print. Então, basicamente, é o que você faria isso aqui, ó. Eu tenho o PC2 aqui embaixo, é para pingar o IP, o IP do servidor. Qual é o IP do servidor? Simples, o IP do servidor é o IP 192.168.0.1. Aí eu pingaria o servidor lá, ele deu a resposta e eu printaria essa tela aqui e colocaria dentro do meu exercício lá isso aqui, ó. Então basicamente o print é como que você foi resolvendo cada item da sua questão. Então assim a gente cria um cenário com o ambiente de uma rede cliente-servidor. Aqui nós entendemos um pouquinho do funcionamento do serviço DHCP, do serviço DNS e do serviço HTTP, ou seja, 3 protocolos que trabalham com serviços
dentro de uma rede, seja ela rede local, ou seja ela é uma rede externa. Lembrando que uma rede local a gente chama ela de LAN, e uma rede que envolve o mundo todo é uma rede que a gente chama ela de internet. Uma rede local nós chamamos ela de intranet. Quando você tem empresa e filial e a filial precisa acessar a empresa, a gente chama isso de uma extranet ou uma VPN, né? É uma rede virtual privada. Mas isso são atividades que nós vamos fazer para frente. Como que seria eu acessar a minha empresa estando fora do meu ambiente de trabalho? Então assim a gente resolve o exercício 2 e tirem as dúvidas de vocês. Na próxima aula nossa, eu vou perguntar se vocês fizeram um exercício, e aquele que tiver dúvida, eu tiro um tempo da aula para reforçar a explicação do exercício 2. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e depois me falem o que vocês acharam da resolução do exercício 2. Forte abraço!